aula. Qual foi o propósito da aula? Do nosso encontro? Eu quero que vocês verbalizem, que vocês falem. Os 10 encontros de Abraão com Deus. Isso, os 10 encontros de Abraão com Deus. Uma amizade que perdurou durante 105 anos. Uma amizade que é a base de toda a Escritura Sagrada. As 3 primeiras alianças nos dão o declínio do homem. Depois eu vou fazer um gráfico aqui. Nos dá o declínio do homem. Caindo. E a partir de Abraão, Deus restituindo o seu plano. Lembra que nós conversamos sobre Deus reconquistar a terra? Então, qual era a intenção, o modo de ver e sentir de Abraão sobre o que Deus havia prometido? Alguém lembra? Ele ia ter um povo, mas para ter um povo precisava ter o que primeiro? Uma terra. Qual é o pensamento judeu? Terra! Até eu brinquei disso, que até os dias de hoje os descendentes de Abraão ainda têm esse sentimento, brigar pela terra. A terra, para Deus, não significa nada. Deus não quer nada com a terra se o homem não estiver nela. Se o homem não estiver habitando nela, para nada serve. Porque a terra veio como figura. Deus ambientou, colocou o homem para aqui restaurar o plano de salvação. Esse pensamento, terra, foi o princípio da história de Abraão. Nós havíamos dito que Deus dizia, espalhe a terra, enche, produzam, multiplica. E tudo o que foi dito não deu certo. Aí Deus falou, agora uma terra específica, num lugar específico, com um povo especial. Mas era a figura do que seria o povo de Deus. Veja bem, Abraão, nós falamos do envolvimento dele. Lembra da historinha do porco e do pato? O envolvimento. E algo aconteceu com Abraão. Ele teve um sonho e ele foi dotado de esperança. Para quem ainda não meditou nessas palavras, e às vezes acha que os sonhos são impossíveis de alcançar, há 2 calmantes naturais que Deus deu ao homem para alcançar êxito em tudo aquilo que ele faz. E esses 2 calmantes chamam-se sonhar e esperar. Quem sonha, espera. E olha, muitos dizem que a esperança é a última que morre. Há uma verdade nisso, mas eu sempre respondo, a minha já morreu e já ressuscitou. Esperança não tem mais essa de que vai morrer ou é a última que morre. Já morreu e já ressuscitou. Então, dotado de um sonho, de uma esperança, ele saiu da terra sem destino, sem saber para onde. Não foi assim que conversamos? Rapidamente, eu sinto de contar uma experiência pessoal. Vamos colocar no contexto de hoje. Uma experiência pessoal do que é ouvir e pôr em prática. Sem saber. Foi o que aconteceu com Abraão. Sai do teu povo, sai da tua terra, que eu te farei uma grande nação. Já vai para uns 15 anos, eu estava esperando o companheiro para nós irmos à igreja, já estava escurecendo, quando nós fomos calibrar o pneu. Voltamos, ao chegar, a esposa do companheiro e os filhos estavam prontos para a igreja. Quando disseram assim, nós vamos congregar onde hoje? No Jardim Pérola, que é um bairro de Santa Bárbara. Na hora Deus me visitou. E Deus falou, não, Bocaina. Eu estranhei. Falei, não conheço Bocaina? O que é isso? Bairro? Cidade? Que lugar é esse? Como? Virei para ele, não, nós vamos em Bocaina. Eu falei, onde é que é isso? Falei, também não sei. Vamos pegar o guia 4 rodas e vamos pegar o relatório das congregações. Queira Deus que Bocaina seja perto. Porque Deus mandar agora para Bocaina, não sei nem onde fica. Resumindo, achamos Bocaina. Para nossa felicidade, estava a 170 quilômetros da nossa cidade. Nossa. Não estava tão longe assim. E eu convidei os companheiros, falei, vocês sentem de ir? Falei, Deus mandou, vamos. Eu não sabia que existia Bocaina, muito menos o que eu ia fazer lá. E de noite, em vez de ir para a igreja, vamos, nós tomamos uma estrada para Bocaina, vamos embora.
e não chegava nunca. E nós parávamos nos lugares, achava que não ia chegar nunca. Cheguei em Bocaina, cidade no interior, um deserto. Alguém já foi em cidade interior assim? Chega de noite, a pracinha não tem ninguém, um deserto, é 10 horas, acabou a cidade. Falei, vamos procurar uma congregação. Chegamos na congregação, tudo escuro, batia a palma, ninguém atendia. Falei, meu Deus do céu, é 15 para meia-noite. Chegamos nessa cidade, agora o que nós vamos fazer? Fiquei olhando, não tinha caseiro na igreja. De repente, escutei uma voz que veio do escuro. Não tem ninguém aí não. Ninguém toma conta aí não. O homem só vem aí para abrir durante o dia. Olhei, não vi ninguém, fui subindo assim, me entrando por baixo de uma árvore. Tinha um homem sem camisa, sentado numa cadeira, tranquilo, olhando o tempo passar, sozinho. Aí eu expliquei o que estava acontecendo, que eu era da congregação. Eu falei, não conheço nenhum crente da tua igreja aqui, pertinho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para um amigo. Ligou para o amigo não sabia. Passou uns 15 minutos, o telefone da casa dele tocou. O amigo ligou para o amigo, que ligou para o outro amigo, que veio retornando a ligação até chegar nele. Aí ele explicou, ó, descendo aqui assim, tá, vocês vão chegar na casa de um crente da sua igreja. E no caminho de ida, eu senti ele falar assim, Deus, eu não sei o que estão indo fazer lá, mas quem saiu, manda voltar, porque nós estamos chegando. Quando parei diante do portão, que falaram que era nosso irmão, uma casa de esquina, eu chamei, a luz já estava acesa, eu vi a silhueta de uma pessoa, abriu a porta, uma pessoa olhou para mim, eu tive uma leve impressão de já ter visto aquela pessoa. Aí ele virou e falou assim, Wagner, aqui, em Bocaina. Eu falei, mas eu lembro de você, rapaz, mas de onde que eu conheço você? Ele falou assim, eu sou filho da irmã Tianinha e do irmão Zé, lá de Barrinha. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Nós estamos morando aqui. Eu falei, santo Deus, vocês estão morando em Bocaina? Ele falou, deu na tua vida, rapaz. Eu levei minha namorada, porque ele não era batizado, sabe? Eu levei minha namorada na festa de rodeio. Eu estava chegando na festa, me deu um desespero, eu quis voltar. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, cadê sua mãe? Ele falou, não está aqui. A mãe está lá em Jaú. Eu falei, então eu vou para Jaú amanhã. Dormimos, arrumamos uma pousada e fomos para Jaú. Entramos no canavial e não chegava em lugar algum. Você já viu trilha de canavial? Nós parávamos o carro na encruzilhada e falávamos assim, para que lado que nós vamos agora? Isso é real. Tinha a placa, né? No meio do canavial. Disseram que era uma fazenda. E nós ficava, tá na comunhão de para esquerda ou para direita, da ré ou para frente. E nós dava glória a Deus, nós sentíamos, nós fazia na hora. Até que nós já estávamos desistindo, 1 hora perdido no canavial, paramos, vimos um homem, perguntamos sobre a fazenda São Martim. Falou, moço, você tá com sorte. Muita gente procura e não acha. É só você voltar essa trilha um pouquinho aqui, ó, tem uma portaria descendo ali, é a fazenda São Martim. Tava pertinho. Quando eu cheguei no portão, a irmã Tianinha estava lá, os irmãos estavam lá, e falaram, glória a Deus, Deus enviou seus anjos. Eu falei, santo Deus, já fomos recebidos como anjo. Entramos. Quando entramos, a irmã falou assim, Deus mandou vocês aqui. E a missão de vocês não está bem aqui. Está lá em Mineiros do Tietê. Eu falei, meu Deus do céu. Olha nós rodeando a terra. Vamos para Mineiros do Tietê. Chegamos em Mineiros do Tietê, me apresentaram, me pararam na frente da casa de um jovem, que quando eu bati o olho nele, eu lembrei dele. Alguns anos atrás eu tinha orado com ele, homem de Deus, cheio da revelação de Deus. Eu falei, santo Deus, falei para o companheiro, esse aí é homem de Deus, usado por Deus. Ele não queria ir conosco para Jaú, ele não queria orar, não queria fazer visita conosco. Ele estava estranho. Resumindo, ele foi, com muita insistência ele foi. Nós fomos orar e esperava que Deus usasse dele, a gente gosta de ver certas abrir oração. Aí Deus deu de abrir oração, eu falava com ele, e ele não respondia, ele não reagia, ele é como se não sentisse nada. Quase 1 hora de pregação, e o moço às vezes me olhava até com desdém. Falei, mas esse não é o jovem que eu conheço, o homem de Deus que eu conheço. Até que eu fiquei na comunhão e falei, Senhor, o que eu devo dizer a ele? Deus me visitou e disse, eu tenho um recado para te dar, moço. Manda dizer Deus para ti. Você se apaixonou por uma Dalila e te prega a Deus. Você ainda está de pé. Mas se você não se humilhar, eu mato Dalila e mato você também. Mas eu te levo para a minha glória. E dou 3 minutos para você decidir. E houve silêncio, o relógio ficou. Nós estamos em silêncio.
De repente, ele que não manifestava nenhum sentimento, encostou, nós oramos dentro da congregação, encostou na mão no banco e começou a chorar. Caiu em pranto. Aí ele gritou: o diabo perdeu e eu venci. Aí Deus tomou nós com grande glória. E ele contou: a minha esposa está lá em Pitangueiras, faz 15 dias que eu levei ela embora. Deixei ela está grávida e falei para ela: bem, quando a criança nascer, fala para ele que enquanto o pai foi fiel, Deus foi com ele. Mas que o pai não aguentou, não resistiu. Deixei a esposa lá faz 15 dias. Ontem fiz uma oração e disse: Deus, se amanhã, até meio-dia, tu não enviar um anjo na minha vida e não pregar sobre Sansão e Dalila e falar que me ama, eu vou pegar o Monza, vou para a estrada e vou escolher uma carreta para me chocar de frente. Mas Deus entrou na minha vida primeiro, eu venci. Aí Deus tomou ele para pregar para nós. Resultado, ligou para Pitangueiras, foi buscar a esposa. Glória a Deus. Um sonho e uma esperança. A primeira, quando você começou a falar aí o testemunho do moço, você falou algo aí que Sim. me comoveu assim, né? Que há muito tempos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, Deus enviou 5 irmãos na minha casa. Glória a Deus. Para falar o que eu escutei agora de você, assim, Glória a falando Deus. sobre sai do meio da sua parentela. Santo Até hoje Deus. eu não entendo isso. Glória a Deus. Mas vai entender. Entender. Você está no caminho. Até hoje eu fiquei sem entender isso aí. Por causa disso, o sonho você acreditou e foi revestido de uma esperança. A terra. E a terra sem povo não é nada. E Deus prometeu que lhe daria um povo. Então, o segundo item, hoje nós estamos numerando, os 10 encontros já falou sobre tudo isso. Segundo item, é o povo. Como? Um homem já velho e de uma mulher já também fora dos costumes das mulheres. Nós vimos o que aconteceu. E nós vamos entrar nessa parte daqui um pouco. Agora, para nós concluir o sentido de terra, vamos voltar a ler Gênesis 14, 22. A importância da terra para os judeus. Do começo. Porém disse ao rei de Sodoma: levantai minha mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, ó possuidor do céu e da terra. Exatamente. Aí está a visão de Abraão. Ele fala: levantei as mãos ao céu, ao possuidor dos céus e da terra. É o pensamento central. Ele já estava entendendo que Deus era espírito e ele era possuidor tanto do céu e estava ali reservando uma possessão de terra. Deus dos céus e da terra. Agora Neemias, abri em cima. Neemias, capítulo 1, a importância da terra para os judeus. Neemias fez uma oração. Para adiantar, eu vou dizendo: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Neemias é depois de Esdras, e os crônicas Esdras, Neemias. Depois vem Esther, Jó, Salmos, Provérbios. O que ele diz aqui? E chorei ao Deus do céu. Ele já não disse como Abraão, ao Deus dos céus e da terra. Alguém sabe o que aconteceu com Neemias? Ele está perguntando aqui sobre os que ficaram, que foram perseguidos, que os muros foram fendidos, que as portas queimadas a fogo. E aí ele não clama como Abraão, Deus dos céus e da terra. Ele só clama Deus do céu. Consegue raciocinar no que onde eu quero chegar? A terra era tão importante para eles que ela havia sido tomada. Deus já não tinha uma base na terra. Deus já não tinha um lugar estrutural, físico, um trono material, porque Israel fora tomada. A terra prometida para eles
até então, havia sido destituída. Então ele já não é mais o Deus dos céus e da terra. Embora habitam na terra, no mundo, qual era o pensamento judeu, gente? Uma terra específica. Daquela terra Deus abençoaria todas as nações. E eles perderam a terra. E Neemias já não clama pelo Deus dos céus e pelo Deus da terra. Ele só clama pelo Deus dos céus, porque a base terrena, ó, já tinha ido. Já tinha acabado. Essa é a importância da terra para os judeus. E nessa promessa do sonho e da esperança, seria pai de muitas nações. Verdade é que alguns erros aconteceram na aliança edênica, aconteceram alguns erros na aliança adâmica, na aliança noaica, e não foi diferente na aliança abraâmica. Embora ele é o pai da fé, e Hebreus trata muito desse assunto, Romanos também, ele tomou aquela decisão de usar o código de Hammurabi, que a concubina Agar lhe desse um filho. Mas foi um cumprimento de Deus que disse que o teu descendente, eu te darei como as estrelas do céu e como as areias da terra. Quando Deus disse isso, estava dizendo, te abençoarei da descendência de Isaac e te abençoarei na descendência de Ismael. Ismael, como as areias da terra, apontando para as coisas terrenas, a linhagem carnal. E te abençoarei como as estrelas do céu, que são os filhos espirituais, os filhos resgatados. Nós sabemos que nós já conversamos que aos 70 anos ele recebeu aquele convite. 5 anos depois ele estava lá na terra de Arã, onde morreu seus parentes. Depois, aos 85, ele chegou em Siquém. Levou 25 anos para cumprir o filho Isaac. E por que tinha que ser assim? Porque Isaac é figura, é um tipo. Nós conversamos sobre Deus representando Abraão, Eliezer, o Espírito Santo, Isaac, o filho de Deus, Sara, a Israel, que negou o Senhor, rejeitou. Assim que Sara rejeitou, vem então o Espírito Santo e traz-nos quem? A igreja, que é a Rebeca, para quem? Isaac, o filho. Então Isaac, ele é um milagre. Por isso que a obra de Deus, ela é espiritual. As descendências eram contadas de pai para filho. Se nós pegarmos o livro das genealogias, em São Mateus fala também, ele começa a falar da genealogia lá atrás, aquela listinha que eu mostrei para vocês. Ele passa por todas as gerações e chega em quem? Em José. José, marido de Maria. Mas então José não é pai? E por que ele é o descendente de José? Se ele foi concedido por obra e graça do Espírito Santo. Da mesma forma que Isaac foi concebido por um milagre. O pai o quis assim. O pai quer assim. Que Jesus Cristo veio tipificado em Isaac, o filho do milagre. Para a redenção do mundo. E em muitos pontos ele mesmo se auto-afirma que Abraão exultou ver o seu dia. E que ele é o filho de Davi. O povo dizia, Cristo, filho de Davi. Então ele, o próprio Cristo, se colocou na linhagem, nesta linhagem descendente de homem para homem, e não entre famílias das mulheres, por mulheres. Porque Cristo é o milagre, o Pai de muitas nações, que veio ao mundo por todos nós. O descendente da promessa. Quando Deus fala descendente da promessa, antes ele falou que abençoarei Ismael, abençoarei Isaac, mas quando ele fala o descendente da promessa, gente, não é plural. Já não entra mais plural. Aí já há um divisor de águas. O descendente, ele já estava apontando para Isaac, da onde nasceria o Cristo, o único pessoal e salvador da raça humana, que é a aliança da graça que nós vamos ver no final. Cristo, ele veio adotar, santificar, veio justificar, ele veio reconciliar, santificar e nos regenerar.
Ele veio fazer todas essas obras. Por isso ele é o milagre. E só ele, e ninguém por ele, o descendente da promessa. E aqui entra a justificação, quinto item da aliança. No quarto item da aliança, eu separei aqui uma parte, Gálatas 3,16. Vamos voltar um pouquinho na quarta aliança. Gálatas está lá, é uma das 13 cartas de Paulo. Aos Gálatas 3. Essa parte que eu falei do singular. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Exatamente. Ele aponta para a pessoa de Cristo e encerra o assunto. Não é Bartolomeu, não é São Tiago, não é São João, não é São Pedro, não é nenhum desses homens respeitáveis, que são respeitáveis pela obra espiritual, a qual serviram ao propósito de Deus, mas somente através de Cristo. Nós conversamos numa das primeiras aulas sobre Lutero, vocês lembram? O que eu falei das indulgências, o que acontecia, se batizar pelos mortos e tantas coisas, mas não. Fazer indulgências pelos que partiram, não. Deus é Deus dos vivos. Ele trata com os vivos. E é no mundo que o homem alcança a justificação. E como é a justificação? Aí vem o segredo. Ter fé, simplesmente, não justifica ninguém. É um homem de fé. Eu vou apagar aqui em cima. Vocês já notaram esses primeiros pontos aqui? Já. Eu vou mostrar aqui. Fé, para nós visualizar a justificação. Aqui está o ser humano, o homem. Ele é careca? É cabelinho. Ele é o homem. Aqui está o processo. E aqui está Deus. O que é a fé? A fé é exatamente isso. É apoiada na pessoa de Jesus Cristo. O homem, para se chegar a Deus, só por meio da fé. Mas que é fé? É um sentimento? Não. Fé é um desejo somente? Não. Fé, já ouviu falar pôr a fé em ação? Fé é uma ação. Há um paralelo da fé. A fé é uma ação, onde o homem caminha em direção a Deus. E quem concede esse processo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos acostumados a ouvir alguns pregadores até dizer assim, e algumas pessoas, mas a minha fé é pequena, se eu tiver uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, já ia remover um monte. Poxa, onde está esse grão de mostarda que ninguém consegue... Eu consegui na última aula remover uma coisa muito grande. Ninguém percebeu. Mas isso não é fé. Eu tirei o Nilo daqui de baixo e coloquei o Nilo lá em cima. Porque aqui era o Tigre e o Eufrates. Eu falei que ali era o Eufrates e o Nilo. Jesus, quando fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, por quê? Porque o grão de mostarda é a menor semente que tem. E nós falhamos em entender Deus. Nós falhamos. Nós achamos que Deus gosta só dos humildes, dos simples, dos pequenos. É verdade, gente. Mas temos que entender que Deus também gosta dos valentes, dos grandes em obras diante de Deus. Em que obras? As suas? Não, nós estamos falando das obras de Cristo. Então, quando ele fala do tamanho do grão de mostarda, gente, ele está dizendo outra coisa, ele está indo além. Deus vai sempre além. Ele está dizendo, para quem não sabe, que a hortaliça da mostarda é a maior que existe. Ele não está falando do tamanhozinho do grão da mostarda. Ele não quer obra mirrada, fruto doente. Quando ele falou da fé do tamanho do grão de mostarda, ele estava dizendo assim, que ela dá fruto que é a maior hortaliça que tem. É reconhecida pela ciência, a maior. Então se minha fezinha estiver fraca, não. Eu até costumo dizer, não existe fé forte e fé fraca. Embora Jesus falou, homem de pouca fé. O pouca fé era de entendimento. Por quê? Vamos explicar bem isso aqui.
Ah, O que isso é? Fé. fé. Ah, tá. Fé. Então vamos explicar assim. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. O processo dela é explicado assim. Crucificação. Aqui está a crucificação. A cruz. Ninguém é justificado pela fé. Oh, minha tia é tão boa, minha avó foi tão boa, que se ela não entrar no céu, ninguém mais entra. Porque ela não fez um concerto com Jesus. Ela não conheceu a graça de Deus. Ela era muito boa. Meu avô, então, tirava do corpo. Bom, gente, 3 aos Coríntios está escrito: ainda que eu desse meu corpo a queimar, e se não tivesse a caridade, para nada me aproveitaria. Caridade não é dar do que sobeja. Caridade não é fazer um ato bom para alguém. Porque isso, até os imperadores, que eram homens cruéis, faziam algumas coisas boas. Então, pelas obras, ninguém se salva. Porque é bom, porque... Não, se salva pela cruz de Cristo. A fé sem obras é morta. Então está aqui fé, Jesus e a obra. Então fé é entendimento, não é sentimento. É entendimento. Entender o quê? Que a obra de Cristo, a obra vicária, o amor dele, de se fazer o cordeiro pascal, de descer e entregar o seu corpo, como nós falamos, do nascimento da igreja, da diapedese, o que aconteceu quando a serpente picou, o sangue, os poros que abriram, do sofrimento, das horas que nós conversamos, das 6 horas que ele ficou no madeiro da cruz sofrendo, para na 7ª hora ele descansar. A fé tem que estar vinculada na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque vem aqui, eu fiz até um cronograma aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E uma quarta coisa que eu vou falar já. Então eu coloquei assim, ó. O Pai é a promessa de salvação. Por isso nós somos descendentes de Abraão segundo a promessa. O Filho, a fé. Nós estamos falando dela agora. O Espírito Santo, o milagre. É a união desses 3. A união desses 3 leva ao homem regenerado, ao homem santificado, resgatado, abençoado, liberto, livre do pecado. Porque a obra, a fé, sem a obra, é morta. Ninguém se salva. Ninguém por suas forças e sua bondade, por sua generosidade pessoal. É só por Cristo. Esta é a obra salvífica. Esta é a obra de salvação. Então, fé não é grande nem pequena. A fé, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele veio para a salvação da minha alma. A partir do momento que você entende isso e vive debaixo do seu paternal cuidado, você já é, no mundo, um cidadão do céu. Já na vida terrena, você já possuiu a eternidade. Por quê? Porque lembra que eu falei, Deus se move o quê? De baixo para cima, do material para o espiritual, do carnal para o divino, do pequeno para o grande. É as formas de Deus se mover, por quê? Porque Ele vem se revelando a nós através da história. E para o homem compreender Deus, Deus se faz à altura do conhecimento do homem, e depois é como a mãe que vai ensinando o filhinho a andar, não é? Vai andando, ele vai progredindo, ela vai abrindo, de modo que a criança começa a andar sozinha. Mas com o pai à frente, com a mãe à frente, aprendendo a caminhar. Então Deus vem se revelando nas coisas terrenas, materiais, para quê? Para levar o homem a ser justificado pela fé, que é o 5º ponto dessa aliança. Agora, deu para compreender bem o status da fé? Bondade, bons atos, esmolas, nada disso. Sem a obra da cruz. Muito teremos que falar sobre a cruz ainda.
mas vamos deixar para uma outra ocasião. Nós vamos falar aqui sobre o sinal da aliança. Resumindo os encontros que Abraão teve com Deus. O sinal da aliança, o que foi? Foi explicado a todos que a circuncisão não era aliança. A circuncisão era um sinal exterior da mudança, da aliança que já havia acontecido. Disse Deus: ao 8º dia de nascimento da criança, corte o prepúcio da criança com faca, que eu disse que era pedra, e será assim então circuncidado. O que acontece? Deus fez uma aliança com Abraão antes da circuncisão. Por quê? Simplesmente para que todas as nações da terra fossem abençoadas, segundo a promessa feita a Abraão. Primeiro veio a aliança. Lembra dos animais que ele levou para o sacrifício, dos passarinhos que ele deixou de lado, que ele ofertou a Deus, e nós até lemos que não matou os passarinhos, o pombo e a rola não matou. Aquilo era a aliança de Deus. Wagner, eu estava lendo aquela passagem da circuncisão ali do prepúcio da criança. Eu estava lendo que até a mulher, quando ela tinha o filho, além disso, ela ficava por 7 dias suja. Quando era menina. É. Quando era menina, ficava mais tempo. Ficava mais tempo, ficava 9 meses. Nossa. Assim era a lei. O prepúcio, o órgão sexual masculino, é cortado. E aí qual que é o sinal da circuncisão externa? Que simboliza isso? É faca também. Ou seja, além de você, nascido de novo, necessariamente, ainda que você tente esconder, se você é nascido de novo, o sinal exterior de que você é um cidadão do céu tem que ser visível. As pessoas têm que olhar em você e dizer: há algo diferente nesse homem, há algo diferente nessa mulher. Ou então, quem viu e quem vê, esse homem era um beberrão, vivia caído, um homem destruído. Aquela mulher, mas está tão mudada, está tão diferente, era tão brava, está tão boazinha, está tão dedicada, cuida bem dos filhos. O que é isso? São os sinais exteriores da transformação. E a faca entra onde? A faca entra quando você fez uma aliança com Cristo, você dá sinal exterior e você honra esse compromisso. De que maneira? Faca corta e tira fora. E o que está fora está morto. Está desvinculado. Se eu fazer uma reforma e tirar a minha porta e jogar fora, ela não pertence à casa. O outro sinal da aliança é exatamente você dar sinais exteriores e jogar fora do coração e da tua vida tudo que é morto, tudo que não te serve mais. É a separação do carnal do espiritual. Sem ofender ninguém, nem time nenhum, mas dá um exemplo, tá? É exemplo, tá? Os cidadãos do céu que querem uma vida mais íntima com Deus, procura se afastar de todas as coisas que são do mundo. Porque se você vai numa festa de peão, você vai encontrar muito cheiro de suor, cerveja e vômito. E palavreado. Não é? Palavreado torpe. Se você vai numa discoteca, não vai ser diferente. Perfume vencido e gente brigando. Os ambientes que pertencem ao mundo, as vestimentas escandalosas que pertencem ao mundo, tudo que é mundano, você tem que passar a faca e lançar fora. Eu estava orando na minha casa e tinha uns irmãos de Avaré. E Deus mandou pregar para um jovem que estava encostado no canto. Pra vocês entenderem o que Deus fala. Deus mandou pregar para ele: eu te amo, te separei e te escolhi para uma obra. Não conheço o pregador que está falando, não conhece você. Mas aquele que fala pelo Espírito te conhece. E ele te diz assim:
você se vangloria de nem ter televisão na tua casa. Boa coisa é não ter televisão na tua casa. Só que você fica de orelha em pé. E quando o São Paulo vai jogar, você corre na casa do teu sogro para assistir. É Deus ou não é? Eu te separei para jogar em outro campo, em outro time. E Deus vai falar assim, e tem alguém gravando esta pregação. Grava, mas faz favor, quando as coisas se cumprirem, traga a gravação aqui, para nós ouvir e dizer, verdade é, tudo se cumpriu. Aí na hora um irmão grandão, irmão Gilmar, arrancou um gravador do bolso e começou a gritar, é Deus, é Deus, é Deus. Tava gravando. Estava gravando, Deus. tirou na hora o gravador. E o rapaz do time? Confessou, né? Ele era fã do Luiz Fabiano e do São Paulo, né? Oh, meu. Ou seja, Deus fala, filho, anda em santidade, anda no temor, anda na paz, tenha aparência de cristão, seja... O pessoal parece que não quer mudar. O Neymar coloca um cabelo de uma ave do... Moicano. Lá dos moicanos. avião. O camarada aparece na igreja de moicano. É verdade. É mesmo. É isso. O Ronaldinho, nos tempos lá do Ronalducho, Aquela tuxa de cabelo aqui, Cascão. também o muda. camarada é na igreja de Cascão. Cascão, Um ato deles, o que está em seu coração, derrama a boca e aparece no seu exterior. Onde está o despojamento das coisas da vida? Do mundo. Entende? Do mundo. Então o homem tem que cortar aquilo que é morte, que são ídolos. E todas essas coisas são idolatrias. Idolatrias. Da mesma forma que o escultor faz uma imagem de escultura e diz, isto é Deus. Isto é Deus. Aqui tem um peixinho, ó. O deus Dagon, ele tinha cabeça de peixe. E o povo chamava ele de Deus. Era o deus Dagon. As coisas que são idolatria não são só aquelas que nós conhecemos, culturalmente falando. Nós acabamos por idolatrar atores, atrizes, pessoas intelectuais. E aí está uma linha muito fina entre o homem ser um verdadeiro adorador de Cristo, que não tem a ver com fanatismo, gente. Não tem a ver com fanatismo. É despojar-se. Libertar-se. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O próprio Cristo disse assim, vem vindo o príncipe deste mundo. Nada em mim tem dele. E nada de mim ele tem. Ele é o príncipe deste mundo. Agora, sejam vocês sensatos. Na roda dos bilhões, que é o que gira o mundo, existe casualidade? Não. Os clubes escolhem quem vai ganhar, quem vai perder. Assim como os filmes, assim como as novelas, assim como o jogo da cadeira política, já é tudo preparado. Nós estamos até gravando isso aqui, alguém pode até discordar de mim, mas ninguém elege prefeito nenhum. Ninguém elege político nenhum, presidente nenhum. Porque o mundo jaz no maligno. Vós não sois deste mundo. Se vós fosseis desse mundo, o mundo vos amaria. Mas não sois desse mundo, por isso o mundo vos aborrece. E quem está no mundo tem por pai o diabo, e ele peca e mente desde o princípio. Então as autoridades, os homens que governam o mundo, eles fazem do ser humano fantoche. Lembra daqueles bonequinhos? Os fantoches. As pessoas pensam que elege presidente, os torcedores acham que o time dele que foi bom e ganhou o campeonato. E assim por diante, para não nos estender muito. O mundo é uma farsa. É um engano, é um engodo. E está escrito na Bíblia que Satanás, ele, se possível, se transformaria em anjo de luz para enganar até os escolhidos de Deus. Não é que ele não se transforma em anjo de luz não, viu? Ele se transforma em anjo de luz. E não pense que o diabo é feio, não. As pessoas dizem que ele é feio, pintam um chifre, dizem coisas horríveis, imaginam coisas horrendas. Não, ele perdeu a forma original, ele perdeu a forma de querubim protetor, era o mais belo entre as criações de Deus, das suas criações espirituais, porém,
ele não é feio como o povo pinta. A aparência dele, ele se apresenta da forma que ele quer. Ele é bonito quando ele quer, porque ele é espírito e espírito se transforma. Ele não tem apenas aquela aparência horripilante. E não vou entrar em detalhe, porque eu contaria muitas obras aqui e a função não é essa. Então, geralmente, ele se aparece bonitinho mesmo. É bonitinho mesmo. Pra você não achar que é o mal, né? Exatamente. É. É aquilo que eu havia dito numa das aulas. Arma o laço, né? Exatamente. O diabo, o perseguidor, ele não vai contra as coisas que você acredita que é errada. Não. Ele trabalha em cima das coisas que você acha que é certo. É porque o que você acha que já está errado, né? Você entende? Principalmente, essa é a artimanha dele. Eva, voltando na primeira aliança, ela entendia que era errado não poder comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele foi naquilo que ela estava achando que podia ser verdade. Não te disse Deus que porventura se comer será como ele? É mais ou menos por aí mesmo. E viu ela que era boa. Ele chegou e falou, olha, Deus proibiu, mas coma, vai. Você vai ver como é boa. Não, Deus me proibiu. Ele foi naquilo que ela achava verdade. E o sinal, que nós já falamos da circuncisão, o último item da aliança abraâmica foi o pão e o vinho. Hoje eu não vou falar muito sobre esse assunto aqui. Mas, em breve, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Sobre o vinho. E o pão e o vinho, todos sabem, é o ato sacrificial da Santa Ceia. Então, para que se entenda, a Páscoa, ela era feita uma vez por ano no dia 14 de abril. Dia 14 de abril, todos os judeus da pátria, os de fora, tinham que subir a Jerusalém para oferecer o seu cordeiro pascal. Por isso que Jesus Cristo entrou no templo e bateu nos cambiadores. Porque quem viajava de longe, ele não podia trazer animal, porque o animal não podia nem chegar cansado para o sacrifício. Nem cansado não podia. E quem viajava de longe, chegava no pátio e ia comprar para sacrificar. E o que faziam os cambiadores? Vendiam com ágio, ou seja, tendo lucro em cima. E a oferta tinha que ser voluntária, sem lucro para o homem. Era oferta para Deus e não uma oferta manchada. Por isso que Jesus Cristo bateu, derrubou e expulsou-os do templo. Aquele acesso de raiva foi porque eles mexeram com o sacrifício feito ao Pai. Diretamente ao Pai. E foi por isso também que Pedro e João respondeu no templo Formosa ao paralítico, que pediu que esmola. Não era para comer que ele estava querendo esmolar naquela hora. Era para ele também sacrificar. Era para ele também fazer o sacrifício de adoração. E que Pedro disse para ele, não tenho ouro nem prata. Mas podia ofertar moedas? Não, com o dinheiro ele ia comprar o cordeiro. Ah, ia comprar o cordeiro. O pobre comprava pombo. Podia até comprar pombo, o pobre. Então não tenho ouro nem prata, mas do que eu tenho eu te dou, porque ele já cria no Cristo que estava com eles. Levanta-te e anda. O homem levantou e andou. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma Santa Ceia, ela veio em substituição à Páscoa. A Páscoa era o que? Era o cordeiro pascal. Oferecido, morto, degolado, pegava-se o bode, fazia-se maldições sobre a cabeça do bode e mandava o bode para o deserto. Lá ele morria, levando o pecado. E o cordeiro pascal, ele agradava a Deus. Era uma oferta da lembrança da saída do Egito. Hoje a nossa ceia Relembra a nossa saída do mundo, saída. do mundo para a graça. Toda Assim, vez que a gente tomar a Santa Ceia, a gente tem que lembrar disso. lembrar que você foi resgatado do mundo, do Egito terreno, que você tem parte com o Cordeiro, com Cristo. Quem não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue não é digno de mim.
Então todo o judeu era obrigado a participar da Páscoa. Era obrigado. Mas aí veio a obra do amor, a obra da graça. E aí, uma vez ao ano era a Páscoa. E nós viemos no tempo da graça com a Santa Ceia, que é o pão e o vinho. Você sabe que assim, toda Santa Ceia que eu participei até então, eu ficava assim muito comovida por lembrar de toda a passagem de Cristo e tudo que ele sofreu e tudo que ele enfrentou e todo o sim dele por nós, né? Então eu tomava a Santa Ceia relembrando e pensando, né, nessa passagem toda de Cristo. Sim. Até a crucificação. E esse aí é um novo detalhe. É um novo detalhe. Por isso que nós estamos examinando as Escrituras. Lembra? Eu nunca pensei em mim própria. Santa Ceia para lembrar o sacrifício de Jesus Cristo por nós, né? Eu sempre procurava trazer na mente aquilo. Por isso que nós estamos conversando e a mente vai evoluindo. Lembra que eu falei que primeiro vem o tipo, o modelo, para depois vir a realidade? Então era isso, a Páscoa era o tipo para a realidade da terra que eles herdaram, terrena. A Santa Ceia é o tipo para nós tomarmos dela naquele dia, na glória com o Pai. Lembrando o quê? Da nossa retirada do mundo. Já não sois mais deste mundo. Já não sois mais deste mundo. Na vida terrena nós já possuímos a eternidade. E quem crê nisso, vive para a vida eterna. Se despoja com a faca e mostra sinais exteriores da transformação de Deus na sua vida. E o pão, eram os pães ázimos, que era o pão sem fermento. E vinho, já está a própria palavra dizendo. O próprio Senhor Jesus, nas bodas de Caná da Galileia, transformou a água em vinho. Então, o pão é o corpo e vinho. Porém, há de se entender que depois de orado, não se deve focar no vinho, não se deve focar no pão, e nem acreditar que aquilo é carne e que aquilo é sangue. É orado, mas é simbólico. Não existe o que se chama de consubstanciação. Consubstanciação é uma ideia muito antiga da qual acreditavam que a Santa Ceia, a partir de que era orado pelo cálice, era orado pelo pão, passava a ser um pedacinho do corpo de Cristo. Passava a ser o próprio sangue de Cristo. Não, continua pão e continua vinho. E aí, para as pessoas que falam assim, eu não posso tomar nenhum golinho de vinho que me faz mal. Enquanto você tomar a Santa Ceia e for servida com vinho, e você acreditar que aquilo é um vinho simplesmente, você não está participando. Você está ignorante. Está ignorando o real significado. A partir do momento que você tomar e entender que aquilo é uma simbologia e que Deus está se agradando daquele ato, pronto, nenhum mal cairá sobre ti. Então esse é o 7º ponto da aliança. Tinha tantas coisas que eu queria falar, mas eu não quero cansar vocês também. Já deu 9 horas em ponto, né? Vocês entenderam bem hoje o fundamento da aliança abraâmica? O Pai é a promessa, para que todos fossem benditos na promessa do Pai. Porque é o Pai que veio para salvar, o Pai que criou a terra, criou o mundo para a salvação do homem. Né? O Filho, ele é obra da fé, da cruz. E o Espírito Santo, ele é o que habita no homem. Se alguém pregar, Jesus está aqui na igreja, está enganado. Jesus não está no mundo, Jesus está na glória, à direita de Deus Pai. O Espírito Santo. E quem ora, ora ao Pai, não ora ao Filho. E ora pelo Espírito Santo. A fé é o ato vicário, o amor de Cristo no Calvário da cruz, crê que Ele morreu para a salvação dos nossos pecados. A obra do Filho é 3 mais 1 aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, mais o homem, aqui está a obra da fé. O homem transformado. A festa é obra morta. Sim. Aí então tem que se juntar, né?
Tem que se ajuntar. Por quê? Jesus Cristo teria morrido em vão se, pela fé que é Cristo, não chegasse a transformar o homem. Foi o que essas alianças fizeram de errado. Por isso nós estamos estudando as alianças desde a primeira, que alguns de vocês não participaram. Os erros que aconteceram que não resolveu a crise de amor de Deus, a crise da humanidade. Então essas alianças foram os ajustes que Deus foi fazendo no seu plano. E agora nós estamos passando pela quarta aliança, a abraâmica, para explicar até chegar, porque ele foi justificado pela fé, que eu estou dando um parecer da fé hoje, tá? Mas a fé, ela acompanha todas as alianças. E a consumação dela é na última, na sétima aliança, que é o próprio Cristo como aliança viva, que veio para nos resgatar. Eu encerro aqui então essa passagem de Abraão longa, duradoura. Deus abençoe e encerramos o exame da Escritura Sagrada, a quarta aliança, a aliança abraâmica, no nome do Senhor Jesus. Amém.